Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. O Testamento de Simeão. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Simeão disse aos seus filhos antes de morrer, aos 120 anos de idade, no mesmo ano da morte de Iosef. Na sua enfermidade, todos o foram visitar. Ele então reuniu todas as suas forças, pôs-se sentado, beijou-os e disse. Capítulo 2. Escutai, meus filhos, ouvi o que o vosso pai Simeão guarda em seu coração. Eu fui o segundo filho do meu pai Yaakov e da minha mãe Lia. E ela deu-me o nome de Simeão, pois Adonai acolhera de bom grado a sua oração. Eu era muito forte, não recuava diante de qualquer esforço e não me intimidava diante de qualquer ato de heroísmo. Meu coração era firme como uma rocha, meu fígado inflexível, e as minhas entranhas não tinham contemplação. Também a valentia é infundida por Elohim na alma e no corpo dos homens. Naquele tempo, eu tinha ciúmes de Iosef, porque nosso pai o amava muito. Endureci o meu fígado contra ele e tencionava matá-lo. Aquele que preside todo o erro e que inoculou em mim o roar da inveja, secou meu entendimento a ponto de não considerá-lo como irmão e nem ter consideração pelo meu pai Yaakov. No entanto, o seu Elohim, Hashem, Elohim dos seus pais, enviou o seu Melahim, livrando-o das minhas mãos. Eu me dirigira a Siquém para proceder à contagem dos rebanhos. Ruben fora a Detã, lugar de onde procediam os nossos víveres. E então o nosso irmão Yehudá vendeu Iosef aos ismaelitas. Quando Ruben soube disso, ficou muito triste. Ele queria salvá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Eu, porém, fiquei enraivecido contra Yehudá, que o deixou ir embora com vida. Por 5 luas minha zanga o renegou. Então Adonai me atingiu, prejudicando-me o uso das mãos, ficando a minha direita semi-seca por 7 dias. Filhos, eu reconheci que isso me aconteceu por causa de Iosef. Assim, eu fiz penitência, deplorei meu ato e supliquei ao Adonai que restabelecesse a minha mão e que me livrasse de toda infâmia, inveja e desatino. Eu tinha consciência diante de Adonai, o Adonai do meu pai Yaakov, de que havia cometido um ato muito mau em relação ao meu irmão, por ter lhe nutrido tamanha inveja. Capítulo 3. Portanto, meus irmãos, guardai-vos do ruar, do erro e da inveja. A inveja subjuga o pensamento íntimo do homem e prejudica-o no comer, no beber e na prática do bem. Sussurra-lhe constantemente que deve eliminar o objetivo de sua inveja. Mas o invejado floresce o tempo todo, enquanto que o invejoso aos poucos se consome. Por 2 anos eu castiguei a minha alma através do jejum no temor de Elohim. E então percebi que só no meu temor a Elohim é que se encontra a libertação da inveja. Quando alguém busca o seu refúgio em Adonai, afasta-se dele o roar do mal. A sua alma fica leve. Além disso, chega a compaixão em relação aos invejados e perdoa os inimigos. Dessa forma, liberta-se da inveja. Capítulo 4. Meu pai perguntou-me o que se passava comigo, pois via-me andar taciturno. E eu respondi: sofro do fígado. Eu estava realmente aflito, mais aflito que todos os outros, pois carregava em mim a culpa pela venda de Iosef.
partimos para o Egito. Lá ele mandou prender-me como um espião, e eu senti que estava pagando com toda a justiça e fiquei acabrunhado. Todavia Iosef era um homem muito bom, e o ruar de Adonai estava com ele. Benévolo e compassivo, não me guardava rancor pelo mal que ele fizera. Amou-me da mesma forma como os demais irmãos. Por isso, meus filhos, guardai-vos de todo o ciúme, de toda inveja, e comportai-vos com simplicidade de alma e bondade de coração. Inspirai-vos no irmão do vosso Pai, para que Elohim conceda também a vós a sua bondade e misericórdia, o esplendor e a bênção sobre vossas cabeças, como vistes nele. Durante todo o tempo, ele não nos fez nenhuma censura por aquele acontecimento. Amava-nos como a si mesmo, e mais do que os seus próprios filhos. Prestou-nos honra, e a todos nós distribuiu riquezas, gado e também gêneros. Portanto, meus amados filhos, ame cada qual seu irmão de bom coração, e afastai de vós o roar da inveja. Pois esta enraivece a alma, desgasta o corpo, causa rancores e embates íntimos, penetra até o sangue, desconcerta os pensamentos e impede o homem a colaboração do ruar nos seus atos. Também rouba o sono, perturba a alma e espalha o tremor pelo corpo, pois no próprio sono um zelo doentio perturba e devora o homem. Transtorna sua alma através de maus ruás, sacode o seu corpo com sobressaltos. Suprime-lhe o entendimento, fazendo com que se pareça com um ruar mau e cheio de veneno. Capítulo 5. Por isso Iosef tinha uma constituição esplêndida, e era belo de rosto. Nenhuma força adversa pesava sobre ele, pois um ruar conturbado revela-se na expressão da face. Então, meus filhos, sejam retos os vossos corações diante de Adonai, e honrados os vossos caminhos diante dos homens. Dessa forma, encontrareis bondade diante de Elohim dos homens. E abstende-vos da luxúria. A luxúria é a mãe de todos os males. Afasta de Elohim e conduz a Belial. Eu vi uma passagem no livro de Enor que os vossos filhos, bem como vós também, havereis de arruinar-vos pela luxúria. Vossos filhos atentarão com espada contra Levi, mas nada poderão contra ele, pois Levi conduz a batalha de Adonai e vencerá as vossas multidões. Os israelitas serão reduzidos aos poucos, repartidos entre Levi e Judá, e nenhum de vós chegará ao reinado. Isso meu pai Jacó já predissera na sua bênção. Capítulo 6. Tudo isso vos disse, para que não venha eu carregar a culpa de vossos pecados. Mantende-vos afastados da inveja e de qualquer obstinação. Então florescerão os meus ossos como uma rosa em Israel, e a minha carne como um lírio em Jacó. O meu perfume será como o perfume do Líbano. A minha geração se multiplicará eternamente como os cedros santos, e seus ramos estender-se-ão ao largo. Mas a geração de Canaã perecerá, e de Amaleque nada haverá de sobrar, e os capadócios, esses serão eliminados. Da mesma forma, todos os heteus serão exterminados. A terra de Rã, ou Cã, será arrasada, e destruído todo o seu povo. Então toda a terra estará livre de revoltas, e o mundo inteiro debaixo do céu descansará da guerra. O nome do Altíssimo será então exaltado, pois Hashem, Adonai, aparecerá sobre a terra, para salvar pessoalmente os homens,
Então serão esmagados todos os ruás do erro, e os homens dominarão os ruás dos maus. Nessa hora eu me levantarei, com exclamações de júbilo, e louvarei o Altíssimo por suas maravilhas. Pois Elohim assumirá um corpo, comerá com os homens e os salvará. Capítulo 7. Portanto, meus filhinhos, obedecei a Levi e a Yehudá. Não vos injuriais nunca contra esses dois troncos. Deles vos advirá a salvação de Elohim, pois eis que Elohim suscitará em Levi um grande sacerdote, e de Yehudá um rei. Ele salvará todos os gentios e a geração de Israel. Por esse motivo, faço-vos essas exortações para que transmitais aos vossos filhos e para que sejam conservadas pelos filhos deles. Capítulo 8. Depois de feitas essas recomendações aos seus filhos, Simeão adormeceu e foi para junto de seus pais, na idade de 120 anos. Depositaram-no numa uma de madeira, a fim de poderem transportar os seus ossos para Hebrom. Levaram-nos às escondidas durante a guerra do Egito. Na câmara dos tesouros reais, os egípcios conservavam os ossos de Yosef. Os adivinhos anunciaram que, por ocasião da saída dos ossos de Yosef, haveria trevas em todo o Egito. Grande desgraça para o país, uma escuridão tal que ninguém mesmo com uma lanterna poderia reconhecer o seu irmão. Capítulo 9. E os filhos de Simeão prantearam o seu pai, segundo o costume de luto. Permaneceram no Egito até o dia de seu êxodo, sob Moshe.